Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Coprelcast. Hoje nós vamos falar novamente sobre o mercado de energia, mercado livre de energia, porque temos uma atualização, uma sanção de uma medida provisória que é muito importante para a futura abertura total do mercado. E a convidada de hoje é a coordenadora de gestão de energia da Coprel, Sara Virti. Sara, seja muito bem-vinda à nossa programação do Coprelcast. Eugênia, muito obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, né? A todos, então. Perfeito. E hoje a gente vai falar então sobre a sanção da medida provisória 1304 de 2025, uma publicação então da lei 15.269 de 2025, publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de novembro, que fala então sobre essa futura abertura do mercado e novas normas, tudo de acordo com a lei e o que está previsto aí pelos as próximas etapas, né? Sara, o que é essa medida provisória e o que ela define para o setor de energia nos próximos meses e anos? Então, a Lei 15.269, como você comentou, que foi publicada no dia 25 de novembro, está válida a partir do dia 24, dia anterior, e ela veio como a sanção de duas medidas provisórias que estavam em andamento esse ano. A 1.300, que foi sancionada somente uma parte dela e o restante ficou para discussão, e foi inserido na discussão da MP 1.304, que era uma medida provisória ali destinada para estabelecer um teto para a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, e foi incluído esses outros itens de discussão, passou pela aprovação da Câmara, do Senado, e foi para a sanção do presidente, que aconteceu, então, finalmente, no dia 24 de novembro. Esse assunto, ele está sendo discutido no setor, no mínimo, desde 2016, assim, com profundidade. Então, já faz 8, quase 9 anos que está sendo discutido esse assunto. De abertura do mercado e de todas as outras definições que são necessárias em paralelo para que essa abertura possa acontecer para baixa tensão, né? Então, hoje esse mercado está aberto para consumidores do grupo A, né, da média e da alta tensão. E a gente já teve uma abertura gradual ali em 2024, né, em janeiro de 2024, para todo o grupo A. Antes era restrito com uma demanda mínima contratada, ali um mínimo de quilowatt que tinha que ter de contrato com a distribuidora. Então, já teve essa abertura gradual e a gente estava no aguardo dessa definição, então vem sendo discutido há muitos anos. A gente passou por vários projetos de lei que iam para frente, iam para frente e iam para trás, então não estavam sendo aprovados. E aí, finalmente, esse ano, então, é um marco histórico assim, para o setor, essa definição, né, de datas agora para abertura do mercado livre para baixa tensão. Então, traz uma série de definições aí, necessárias para que essa abertura possa acontecer com segurança, né, de maneira ordenada. Então, acho que agora, ao longo do podcast hoje, vamos dar uma aprofundada um pouquinho em alguns desses temas, né? Com certeza. E para quem é leigo nesse assunto, para entender por que estão sendo feitas tantos projetos de lei e medidas provisórias, é justamente, então, para regulamentar essa abertura para que ela seja o mais correta possível diante de tanta expansão do mercado de energia. Então, é realmente para controle e regulamentação para nada sair ali do esperado, eu imagino. Isso, então eu até trouxe algumas anotações aqui porque é bem complexo, né? São vários temas. Então, o principal em volta da abertura do mercado é definir datas para que aconteça. E aí foi dividido em duas etapas. Então, primeiro vai ser aberto para consumidor comercial e industrial em até 24 meses da publicação da lei. Então, 2 anos a partir de 24 de novembro. A gente acredita que vai acabar ficando para dezembro de 2027. E 36 meses para os demais consumidores da baixa tensão, que seriam nós, consumidores residenciais, os consumidores rurais, então todas as outras classes que não são comercial e industrial. Então, isso lá em dezembro de 2028, né, acontecer essa abertura. Para que, além dessa definição das datas, precisava inclusive, a própria lei cita isso, que essa abertura só vai poder acontecer dentro dessas datas previstas, então, até lá,
se cumprir alguns requisitos. Esses requisitos envolvem a criação de um supridor de última instância, que é uma figura que não existe hoje no Brasil, e que vai ser um agente do setor. Então, hoje a gente tem uma distribuidora, que é um agente do setor. As distribuidoras são agentes, os geradores, os consumidores livres, todos esses são agentes do setor. A gente vai ter mais um agente, que é o supridor de última instância, que vai ser responsável por garantir o fornecimento de energia para os consumidores cuja comercializadora, varejista que está atendendo ele, der algum problema, por exemplo, não conseguir atender ele, ou, enfim, N casos. Inclusive, isso está para ser definido. Quais são os casos que vai para o atendimento do supridor de última instância e quais são os casos que não. Que talvez seja obrigatório um retorno para o cativo, ou seja obrigatório conseguir um outro fornecedor, né, no Mercado Livre. Então, isso é um dos itens. Tem a questão de criação de encargos. Então, um encargo que pode ser que algumas distribuidoras sejam penalizadas porque elas têm energia contratada para suprir esses consumidores que hoje estão no mercado cativo. Então, como funciona? Vou tentar explicar mais para quem não conhece muito o Mercado Livre. Então, no Mercado Livre, o consumidor paga a tarifa do uso da rede, então, para a distribuidora local, então, que é a TUSD, que a gente fala, tarifa do sistema de distribuição. Que o uso da rede é aquela infraestrutura ali que chega até ele, para as pessoas entenderem. Isso aí, o uso do fio, né? Então, para conseguir manter tudo de pé, funcionando, né? Quando dá uma queda de energia, solucionar esse problema, essa responsabilidade, mesmo estando no Mercado Livre, sempre vai ser da distribuidora que tem ou a concessão ou a permissão, no caso da Coprel permissionária, por exemplo, a Coprel é uma permissionária, tem permissão para atuação na área dela. E é sempre delimitado, né? Tem uma área geográfica ali, que é aquela distribuidora responsável. Então, isso segue no mesmo formato que é no mercado cativo e no Mercado Livre. E aí tu paga essa taxa, essa tarifa do sistema de distribuição para que a distribuidora mantenha a rede funcionando, para que ela seja responsável pela qualidade da energia, para que não tenha uma tensão acima ou abaixo do que é o estabelecido para o nível que você está conectado, não ter muita falta de energia. Tudo isso é responsabilidade da distribuidora ainda local, né? Uhum. Então, para isso, você paga essa taxa. E a outra tarifa seria a tarifa de energia. A tarifa de energia, para quem está no mercado cativo, que a gente fala, ou regulado, a distribuidora contrata essa energia e repassa o custo para o consumidor através da TE, que é a tarifa de energia. Então, quando nós, consumidores residenciais também, se a gente abrir nossa fatura, lá vai ter duas tarifas, tem duas linhas. Uma linha é a TUSD, vezes a energia que a gente consumiu, e a outra é a TE, vezes a energia que consumiu. Aí tem impostos em cima disso também, né? Uhum. Inclusive, vai mudar um pouco a partir de 2027 com a reforma tributária também, né? Então, tem, além dos impostos, é isso aí que tem, né? E também existe a cobrança das bandeiras tarifárias, né? Então, a bandeira tarifária, ela serve para sinalizar se a energia está cara ou está barata. No Mercado Livre, a gente não precisa da bandeira tarifária, então deixa de pagar. Então, isso é outra coisa interessante de ressaltar. No mercado cativo, você paga essas duas tarifas e a bandeira. Então, se tiver bandeira verde, não tem cobrança adicional. Se tiver vermelha, amarela, vai ter as cobranças adicionais para cada uma. No Mercado Livre não tem bandeira mais, porque o próprio mercado ele vai sinalizando o preço de acordo com o momento em que você contratar. Então, se você contratar com antecedência, no momento que está bom o preço de energia, você não sofre esse risco da bandeira ser acionada e ter um custo surpresa a mais ali num determinado mês, né? Você comprando com antecedência consegue ter previsibilidade, que a gente fala, né? Ter uma noção maior de quanto vai estar custando a energia daqui a 2, 3 anos, né? Lembrando que tudo isso também está sendo feito para essa preparação, né, Sara? Porque a gente sabe que é um futuro breve, que logo vai estar próximo das pessoas, dos consumidores, dos nossos cooperantes. Então, por mais que gere uma resistência agora, um desconhecimento de tantos termos técnicos, tantas mudanças no setor elétrico e também em relação às leis, né, que estão buscando regulamentar esse crescimento, essa expansão do mercado de energia, isso tudo mostra como a Coprel está se preparando, está buscando estar atualizada, estar na frente para quando chegar esse momento de abertura total do mercado, os cooperantes estarem atualizados e a Coprel também estar preparada de aporte de conhecimento para ajudar todo mundo que vai precisar dessa troca, digamos assim, né? Com certeza, Eugênia, a gente tem trabalhado aí todos os dias para isso, para estar preparado para quando acontecer essa abertura do Mercado Livre, porque vai envolver um faturamento de muito mais unidades consumidoras do que hoje a gente acompanha no Mercado Livre, né? Então, hoje a gente tem
alguns milhares de unidades consumidoras no Mercado Livre. Quando abrir para baixa tensão, a gente vai ter milhões de unidades consumidoras no Mercado Livre. Então, vai desde a preparação da própria CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que faz a operação de todo esse mercado, das distribuidoras, que vão ter que passar pelo processo da migração. Então, quando um consumidor sai, ele opta por ir para o Mercado Livre, tem um processo de migração, que a gente chama processo de migração no Mercado Livre, que hoje ele demora 6 meses, então a gente vai acompanhando a regulamentação, se vai seguir nesse prazo atual, né, ou se vai ter alguma modificação, que a gente pode esperar mais algumas modificações ainda, agora em decorrência dessa lei, vai passar por regulamentação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que regula todas as leis, ela que regulamenta para que isso seja implementado depois pelos órgãos responsáveis, né, então a gente ainda vai acompanhar muitos desdobramentos, então pode acontecer que, por exemplo, esse período reduza, mas hoje tem esses 180 dias da migração, então a distribuidora vai ter que estar preparada, as comercializadoras varejistas, que é o caso da Coprel também tem uma comercializadora varejista, né? A gente também vai ter que estar preparado para atender, então absorver todos esses consumidores que optarem por ir no Mercado Livre, então isso vai depender muito do preço estar mais favorável, né? Aí até falando em termos de preço, acho que é interessante a gente comentar um pouco para o pessoal ter essa noção assim, do quanto que vai dar para economizar migrando para o Mercado Livre de energia. Então, para um consumidor da baixa tensão hoje, até trouxe os valores da última resolução da ANEEL, que é a tarifa que está vigente agora, da Coprel. Para cada distribuidora, a tarifa é diferente. Então, para a RGE, inclusive, hoje está um pouco acima da Coprel. Acho que vocês, quem acompanha um pouco mais a parte da Coprel, sabe que a gente participou de um leilão no passado para comprar energia no Mercado Livre, então a gente conseguiu reduzir bastante a nossa tarifa de energia na Coprel, então por isso a gente tem já uma tarifa reduzida em comparação com a RGE no próprio mercado cativo, né? E aí, em cima disso, ainda a gente pode tentar uma economia indo para o Mercado Livre, né? Então, isso que é uma realidade hoje já para o Grupo A. Então, faz parte dessa preparação que a gente estava comentando, desde essa compra que a Coprel fez lá no passado, da energia no Mercado Livre, a venda da energia das nossas usinas, da Coprel Geração, no Mercado Livre de Energia, toda a estrutura que a gente montou desde 2022 para atender consumidores livres no Mercado Livre. Então, a gente já faz essa operação, a gente já tem essa comercializadora varejista, né? Eu acho que é um diferencial também comentar, só para incluir no teu argumento, que a gente está entre as 10 tarifas mais baratas do Brasil. Então, é um destaque muito grande frente a mais de 100 concessionárias e permissionárias, enfim, então por ser cooperativa também tem todo esse diferencial, né? Exatamente. De buscar sempre reduzir essa tarifa para o consumidor. Exato. Então hoje a nossa tarifa, ela tá, a tarifa do uso do sistema de distribuição que eu comentei antes, que é essa tarifa que não vai mudar nada, se você migrar para o Mercado Livre, você vai continuar pagando ela no mesmo valor que ela tá. Ela hoje está 34 centavos, mais ou menos, o quilowatt-hora, sem impostos daí, né? Ainda tem em cima disso o ICMS e o PIS/COFINS. E a tarifa de energia da Coprel hoje, 25, quase 26 centavos. Então, 25,9, né? Depois da vírgula ali. Então, 26 centavos o quilowatt-hora para a tarifa de energia é o que a gente vai conseguir mexer. Então, se a gente contratar no Mercado Livre abaixo desses 26 centavos, vai ter economia. Se contratar nesse valor para cima, não vai valer a pena migrar, né? Então, vai depender do momento que tiver o mercado, porque o preço no Mercado Livre de energia ele varia conforme o momento de geração do sistema interligado nacional, que é o sistema do Brasil todo, né? Tá. Então, se às vezes pode estar muito favorável para geração de energia lá no Sudeste, por exemplo, vai resultar em um preço mais baixo de energia mesmo aqui no Sul. Então, a gente vai conseguir achar um momento para contratar essa energia abaixo desse preço. Então, o que a gente vai conseguir mexer é essa parcela, né? Mas para o pessoal também entender, assim já é hoje para o Mercado Livre no Grupo A, mas no Grupo A a gente tem um benefício, que inclusive essa medida provisória, que foi convertida em lei, foi promover uma retirada gradual, que é um desconto na TUSD. Então, essa tarifa do sistema de distribuição, quem migrava até a publicação da lei, tinha o benefício de ainda conseguir contratar uma energia que dá direito a esse desconto na TUSD, que é um desconto de 50% até 100%, dependendo do tipo de energia. Para quem migra a partir da publicação da lei, mesmo no Grupo A, já não tem mais esse benefício do desconto na TUSD. Então, é essa mesma realidade que eu estou comentando aqui. Vai conseguir reduzir só na tarifa de energia mesmo. Então, a tarifa do uso do sistema de distribuição, ele paga integralmente. E aí, para o Grupo B, para baixa tensão, vai ser essa mesma lógica. Então, não tem mais um desconto na tarifa do sistema de distribuição, só na tarifa de energia.
Ou seja, a gente vê com isso que o mercado livre de energia, todas as mudanças que ainda virão dentro desse mercado, não é um cenário concreto. É uma situação estratégica que precisa de acompanhamento constante, estudo constante, atualização constante. E isso se faz ainda mais necessário estar próximo de uma cooperativa como a Coprel, de uma organização que esteja responsável por essa análise, que esteja capacitada de fazer essa análise, porque realmente é complexo, é momento a momento, de acordo em como todas as circunstâncias do setor elétrico vão fazendo aquilo se modificar, estar mais ou menos favorável, né? E a gente falou bastante sobre esse cenário de quem está de fora desse mercado, quem ainda não entrou. Mas o que muda para os consumidores que já estão nesse contexto do mercado livre? Empresas, indústrias, grandes consumidores que já migraram. O que acontece agora a partir dessa sanção da medida provisória? Então, até para quem está nos ouvindo hoje, ou a sua empresa já está no mercado livre de energia, ou faz gestão, né, tudo isso, tem um item que mudou bastante em relação ao que estava na medida provisória 1.300, que foi o que estava sendo discutido ao longo desse ano, saiu bastante em notícia, que precisava ter um registro de contrato feito para garantir o desconto na TUSD, que é esse desconto que eu comentei contigo dos 50%, 100%, relativo à energia incentivada. Então, esse desconto tinha essa restrição antes, na 1.300, e com a publicação da Lei 15.269, mudou essa concepção. Não é mais necessário ter o registro da energia feita. O ponto de corte foi a migração para o Mercado Livre já ter sido feita até a publicação da lei, ou ao menos denunciada. Então, essa é a interpretação que a gente inicialmente tem, de que quem denunciou e já declarou a intenção de migrar para o Mercado Livre até a data da publicação da lei, garantiu o direito ao desconto na TUSD. Quem declara a sua intenção de migrar para o Mercado Livre a partir da publicação da lei já não tem mais esse direito do desconto na TUSD. Então, para quem está no Mercado Livre, mantém-se o direito de desconto até enquanto estiver no Mercado Livre, né? Vai ter alguns pontos que vão ser discutidos. Se acontecer, por exemplo, uma troca de titularidade, se for acrescentar uma unidade nova, a própria empresa já está no Mercado Livre, mas vem uma UC nova, talvez essa UC já não tenha mais desconto, né? Então, tem uma série de coisas que vão mudar para as empresas que já estão hoje, e também em relação ao aumento da demanda contratada. Então, se a empresa, vou dar um exemplo, hoje tem 1.000 kW de demanda contratada, aumenta para 1.200 porque vai colocar equipamentos a mais, vai expandir a indústria, por exemplo, esses 200 a mais já não tem mais direito ao desconto na TUSD também. Então, vai manter o desconto para os 1.000 que ela já tinha, até a vida útil ali dessa unidade consumidora, e até que exista ainda esse tipo de energia no mercado, também tem isso, mas a nossa previsão é que até 2045, por aí, ainda vai existir esse tipo de energia, né? E aí, para esse adicional, não tem mais. Então, isso é uma das coisas que muda. E também a enquadramento como autoprodutor. Então, aí também teve algumas mudanças. Para quem que é autoprodutor de energia. Então, isso é importante a gente também frisar, que é autoprodução no Mercado Livre. É diferente de colocar uma geração no seu telhado ali, que é o que a gente chama de micro ou mini geração distribuída, que é a GD, ou geração distribuída, no mercado cativo. Então, no Mercado Livre, teve uma mudança desse conceito. Então, agora é considerado autoprodutor um consumidor que seja restringindo para empreendimentos de geração maiores, e também para você se equiparar a autoprodutor, que é uma modalidade que empresas maiores, também indústrias maiores, têm feito nos últimos anos no Brasil, que é a autoprodução por equiparação. Para essa modalidade também tem restrições de demanda contratada mínima bem altas, que antes não existiam. Então, agora a empresa em si tem que ter um mínimo de 30.000 kW de demanda contratada, sendo que cada carga individual tem que ter 3.000 kW de demanda contratada. Então, pode somar cargas de 3.000 ou mais para chegar em 30.000 kW de demanda contratada. Isso é uma demanda bem grande, assim, considerando a nossa região, por exemplo, pouquíssimas unidades consumidoras chegam
nível de demanda contratada, né? Então, é uma restrição bem importante que foi criada aí com a publicação dessa lei também. Sim, e para as pessoas também que não estão ainda inseridas nesse contexto, não entendem muito bem essas mudanças, por que a abertura de mercado acontece de forma gradual? Acredito que seja uma dúvida de muitos consumidores. Por que foi abrindo aqui para um certo público e aí depois, claro, na nossa cabeça, né, e no nosso dia a dia faz muito sentido, porque realmente é uma mudança por etapas e são muitos testes, são muitas coisas acontecendo no entorno do decorrer dessas mudanças. Mas por que é gradual, Sara, até chegar no momento de ser total daqui a alguns anos? Essa é uma decisão que ela é política, mas ela tem um embasamento técnico também, né? Então, isso, se por acaso o Congresso e o Senado tivessem decidido por abrir tudo de uma vez só, poderia ser feito, mas fica mais complicado. Então, operacionalmente, a CCE, por exemplo, vai ter que dar conta teria que dar conta desse aumento. Hoje a gente tem 94 milhões de unidades consumidoras, se eu não me engano, no país. Lógico que no cenário de abertura do mercado não vai ser todo mundo que vai optar pela migração no primeiro mês, né? Então, seria escalonado de qualquer forma, mas a gente teria um boom muito grande de um mês para o outro de migrações se a gente fizesse essa abertura toda de uma vez só. Se lá em 1995, quando começou a abertura do Mercado Livre no Brasil, lá para os consumidores maiores, a gente tivesse aberto para todo mundo, ia ser algo muito mais impactante, né? E assim, o setor em si foi se organizando. Então, hoje, a gente já tem muitas unidades consumidoras do Mercado Livre que são essas empresas maiores, que estão conectadas no Grupo A, então, a gente já sabe como funciona, a gente já sabe quais são os possíveis problemas. Então, quando a gente abrir para a classe comercial e industrial, a gente vai entender melhor como vai funcionar essa abertura para baixa tensão. Vai ser uma realidade diferente, então vão ser supermercados, padarias, restaurantes, pequenas indústrias, todos esses consumidores diferentes do que os que estão no Mercado Livre hoje migrando. Então, a gente vai ter um comportamento diferente em relação a pagamento, aí o entendimento da parte técnica vai ter que ser muito mais simplificado. Então, a gente tem trabalhado muito para simplificar o máximo possível. Todos esses termos técnicos que eu estou falando aqui são muito importantes para nós que estamos aqui por trás, na parte operacional, né, fazendo acontecer, mas para o consumidor final isso não vai ser necessário o entendimento de todos esses termos, né? A gente vai ter que falar uma linguagem diferente, vai ter que ter uma fatura muito mais simplificada, tudo isso vai ser necessário fazer de uma forma gradual, né? A gente vê como positivo que seja um pouco gradual, mas não tanto a ponto de demorar muito para que aconteça, né? Então, assim, em 2 etapas ficou algo bem operacionalmente factível. Assim. Perfeita colocação, até porque realmente muito desse trabalho é essa simplificação para realmente conduzir o consumidor a esse entendimento e essa tranquilidade, né? Que ele entende que o mercado está mudando, mas que tem alguém ali com ele cuidando dessa questão, porque é um investimento dele também e é uma oportunidade para o negócio dele também, de economia e de investimento e de otimização, né? Isso. E para a gente se encaminhar para a nossa finalização, Sara, o que os cooperantes da Coprel precisam ficar atentos nesse momento? Porque a gente observa que as pessoas estão vendo esse movimento acontecer, a gente comenta nos nossos canais de comunicação, sempre estamos frisando esse assunto do Mercado Livre de Energia, até na Rádio Birubá, por exemplo, no nosso programa informativo Coprel, a gente coloca ali as pautas do Mercado Livre de Energia, a gente coloca nas redes sociais, vamos falando, vamos trabalhando esses assuntos. Então, o que esse consumidor, o nosso cooperante, precisa estar atento, precisa fazer agora para não ficar para trás, para estar atualizado, para acompanhar o que está acontecendo? Perfeito. Acho que para encerrar eu vou complementar ainda a pergunta que tu fez, que agora me lembrei de comentar também. Para quem já está no Mercado Livre também vai ter um impacto significativo da mudança dos encargos. Eu também não vou entrar nesse detalhe aqui, porque se a gente fosse conversar aqui levaria umas 2 horas certamente, porque vai ter a criação de alguns encargos novos, uma série de mudanças devido a alguns problemas que foram falados até no podcast com o Rafael esses dias, que vocês publicaram antes, aí, então quem quiser ouvir, né, sobre corte de geração, alguns problemas que a gente está enfrentando no setor. Então, tudo isso também foi coberto por essa lei publicada. Então, a gente tem mais uma série de impactos além desses que a gente está falando agora, que a gente se atentou mais à abertura do mercado mesmo. E respondendo a tua pergunta, então, em relação ao que o cooperante precisa acompanhar,
eu entendo que primeira coisa é ir se familiarizando com o assunto. Inclusive, é um dos pré-requisitos para a abertura do mercado também uma comunicação em massa do próprio governo para que a população comece a entender o que é o mercado livre de energia, como funciona, para que quando chegue o momento de contratar, as pessoas estejam mais cientes do assunto, né? Então, estejam acompanhando mais. Então, é a gente entender que tem essa variação de preço, por exemplo, que é diferente do que a gente vê hoje no mercado cativo. A gente tem uma tarifa que a gente não consegue mexer nela e que ela é definida uma vez para cada 12 meses. Então, uma vez por ano, a gente tem um reajuste. Para cada distribuidora, tem uma data específica para esse reajuste acontecer. Então, a gente não tem previsibilidade desse reajuste. Às vezes pode vir muito, muito alto, às vezes pode vir negativo, às vezes pode vir acompanhando a inflação, às vezes não, né? Então, não tem previsibilidade, mas ele acontece uma vez por ano. E quando você quando você vai contratar energia no Mercado Livre, de uma semana para outra, esse preço pode variar. Então, ele é um preço bem mais variável do que no Mercado Livre, mas uma vez você contratando, você não fica restrito a um determinado período. Se você quiser contratar para 5 anos para frente, no momento em que os preços estão em baixa, que a gente fala, os preços estão mais baixos, a gente pode contratar e ter previsibilidade para os próximos 5 anos, por exemplo. Então, é um mercado que, quando você está bem assessorado e acompanhando, você consegue trazer muita economia para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua casa, né? E acho que isso é um dos principais pontos, é começar a acompanhar um pouco para entender quem são as empresas de referência, quem entende do assunto, para poder recomendar, de fato, um momento de compra adequado, né? E também quem consegue cumprir o que promete, né? Que a gente vê muito hoje no mercado, como ele é já no ambiente de contratação livre, muitas empresas vendem uma economia muito maior do que realiza. Então, isso é importante também ir se familiarizando, né? E, no mais, acho que acompanhando as nossas redes e todos os conteúdos que a gente constrói aqui na Coprel juntos, né? A gente tem uma boa previsibilidade do que vai vir ainda pela frente, porque certamente ainda vai ter alguns desdobramentos dessa lei, não? Com certeza. Sara, eu vou te agradecer por tudo que tu nos deixou aqui, todo esse conhecimento, todo esse estudo, né, que a gente tem certeza de que você e a sua equipe se preparam muito para isso, e convidar você que está nos escutando, que está nos acompanhando também, a deixar o seu comentário aqui e também as suas dúvidas, porque é um plano nosso fazer um novo episódio sobre esse mesmo tema, com algumas perguntas e respostas, sanando então algumas dúvidas comuns que a maioria das pessoas tem, para que realmente a gente vá construindo essa lógica até o momento do mercado abrir totalmente e os nossos cooperantes, ou até mesmo você que não é nosso cooperante, estar bem informado, bem preparado e tranquilo também para essa mudança que vai acontecer, porque realmente é um mercado que está mudando muito. Sara, muito obrigada pela tua presença, pela disponibilidade, e seguimos contando contigo e com o teu conhecimento para a gente sempre evoluir e trazer mais conhecimento para os nossos cooperantes e clientes. Muito obrigada, nós estamos aí para isso e fico à disposição para uma continuidade. Então, como você comentou, se o pessoal quiser mandar sua dúvida, né, a gente vai estudar com carinho cada uma delas para trazer a melhor resposta no próximo. Aí. Perfeito. Muito obrigada, Sara. Obrigada a você pela sua companhia e até o próximo episódio do Coprelcast. Tchau, tchau.